Johann Sebastian Bach. Nascido em 31 de março de 1685, em Zenas, Alemanha. Foi um compositor e músico alemão do período barroco, cujo legado musical é inestimável na história da música clássica. Nascido em uma família de músicos, Bach destacou-se por sua habilidade virtuosa como organista e por suas contribuições profundas para a música sacra e instrumental. Bach foi um mestre na arte do contraponto e da harmonia, criando obras marcadas por uma complexidade técnica e uma riqueza emocional incomparáveis. Suas composições abrangem uma ampla variedade de formas, desde cantatas e oratórios até música de câmara e peças para teclado. Ao longo de sua vida, Bach ocupou diversos cargos como organista em várias cidades alemãs, contribuindo significativamente para o repertório litúrgico. Sua música, embora talvez não tão amplamente reconhecida em sua época, foi redescoberta no século XIX e desde então tem sido celebrada como uma expressão sublime da espiritualidade e excelência musical. Bach é universalmente reconhecido como uma das figuras mais influentes e veneradas na história da música clássica. A família de Johann Sebastian Bach era profundamente enraizada na música, com vários membros contribuindo para a tradição musical da época. Aqui estão algumas informações sobre a família de Bach. Pais. Seu pai, Johann Ambrosius Bach, era um músico e diretor musical da cidade de Eisenach, na Turíngia, Alemanha. Sua mãe, Maria Elisabeth Lamerirt Bach, também veio de uma família de músicos. Bach ficou órfão aos 10 anos, quando seus pais faleceram. Ele passou a morar com seu irmão mais velho, Johann Christoph Bach, que também era músico e o introduziu à música. Irmãos. Bach teve vários irmãos, sendo Johann Christoph Bach o mais velho e influente na sua formação musical. Johann Christoph era organista em Ohrdruf e orientou Bach nos primeiros anos de sua educação musical após a morte de seus pais. Esposas e filhos. Bach casou-se 2 vezes. Sua primeira esposa foi Maria Bárbara Bach, com quem teve 7 filhos. Após a morte de Maria Bárbara, ele casou-se com Ana Madalena Wilken, e o casal teve 13 filhos, sendo alguns deles também músicos notáveis. Filhos músicos. Vários filhos de Bach seguiram carreiras musicais destacadas. Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach tornaram-se compositores e músicos renomados, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da música clássica. Tradição musical familiar. A família Bach é considerada uma das mais importantes na história da música, conhecida por sua tradição musical que se estendeu por várias gerações. Vários membros da família desempenharam papéis como músicos, compositores e educadores. Colaborações familiares. Bach frequentemente colaborava com membros de sua família em projetos musicais. As influências e o apoio mútuo entre os membros da família contribuíram para a rica herança musical que caracteriza os Bach. Johann Sebastian Bach compôs uma extensa quantidade de obras, abrangendo diversos gêneros musicais. Suas contribuições influenciaram profundamente a música clássica. Aqui estão algumas das maiores obras de Bach, abrangendo diferentes categorias. Música vocal. Paixão segundo São Mateus, BWV 244. Uma das obras-primas de Bach, uma comovente paixão que narra a história da crucificação segundo o Evangelho de Mateus. Paixão segundo São João, BWV 245. Outra obra magistral que apresenta a narrativa da paixão, desta vez segundo o Evangelho de João. Magnificat em Ré maior, BWV 243. Um esplêndido exemplo de música sacra, conhecido por sua riqueza melódica e complexidade coral. Cantatas sacras, diversas. Bach compôs mais de 200 cantatas sacras, sendo algumas das mais conhecidas as cantatas BWV 4, Christo lag in Todesbanden, FI BWV 140, Wachet auf, Ruftungs das Stimme. Música instrumental. O Cravo Bem Temperado, BWV 846-893. Uma coleção de 48 prelúdios e fugas em todas as tonalidades, representando um dos pontos altos da música para teclado. As variações Goldberg, BWV 988. Um conjunto de variações para cravo,
conhecido por sua complexidade técnica e profundidade expressiva. Concerto de Brandemburgo, BWV de 1046 a 1051. Uma coleção de 6 concertos que destacam diferentes combinações instrumentais, demonstrando a maestria de Bach na forma concerto. Sonatas e partitas para violino solo, BWV de 1001 a 1006. 3 sonatas e 3 partitas para violino solo, representando algumas das obras mais desafiadoras e expressivas para esse instrumento. Órgão. Toccatas e fugas, diversas. A toccata e fuga em Ré menor, BWV 565, é especialmente famosa, mas Bach compôs várias outras peças notáveis para órgão. Oferenda musical, BWV 1079. Uma obra complexa e intrincada que inclui cânones, sonatas e fugas, demonstrando a habilidade técnica e a profundidade intelectual de Bach. Os últimos anos da vida de Johann Sebastian Bach foram marcados por desafios e realizações significativas. Aqui estão alguns aspectos importantes desse período. Nomeação em Leipzig, de 1723 a 1750. Bach ocupou o cargo de cantor da Igreja de São Tomás em Leipzig a partir de 1723 até sua morte em 1750. Nesse papel, ele era responsável pela música nas principais igrejas da cidade. Obras tardias. Durante seus anos em Leipzig, Bach continuou a compor prolificamente. Produziu várias cantatas, oratórios, missas, e a monumental Missa em Si menor é uma das suas obras-primas dessa época. A Arte da Fuga, BWV 1080. Bach começou a trabalhar em A Arte da Fuga nos anos finais de sua vida. Essa obra, que explora de forma intricada as possibilidades do contraponto, permanece como uma das composições mais complexas e influentes da música clássica. Viagem a Frederico, o Grande, em 1747. Em 1747, Bach realizou uma visita a Potsdam para encontrar-se com Frederico, o Grande, rei da Prússia. Durante essa visita, Bach improvisou sobre temas dados pelo rei, resultando em uma troca notável entre o compositor e o monarca. Problemas de saúde. Nos últimos anos de sua vida, Bach enfrentou problemas de saúde, incluindo cegueira parcial devido a uma cirurgia nos olhos mal-sucedida. Apesar das dificuldades, continuou a trabalhar intensivamente. Morte, 28 de julho de 1750. Bach faleceu em Leipzig em 28 de julho de 1750, aos 65 anos. A causa exata da sua morte não é clara, mas várias teorias incluem complicações decorrentes de AVC ou pneumonia. Reconhecimento póstumo. Bach não era tão amplamente reconhecido durante sua vida quanto é hoje. Após sua morte, sua música caiu em certo esquecimento por algumas décadas, até que um revival bachiano ocorreu no século XIX, liderado por músicos como Félix Mendelssohn. Os últimos anos de Bach foram caracterizados por uma intensa atividade musical, apesar dos desafios de saúde. Seu legado, no entanto, não foi plenamente apreciado durante sua vida, mas sua música tornou-se uma das mais reverenciadas e influentes na história da música clássica. Johann Sebastian Bach é considerado uma figura seminal na história da música clássica. Seu legado é vasto e duradouro. Abaixo estão alguns dos aspectos que destacam a importância e o legado de Bach. Mestre do contraponto. Bach é reverenciado por sua maestria no contraponto, a arte de combinar melodias independentes de forma harmoniosa. Suas obras são notáveis pela complexidade e riqueza contrapontística, demonstrando um entendimento profundo da teoria musical. Expressão espiritual e emocional. Suas composições, especialmente as peças religiosas, são conhecidas por expressar profundidade espiritual e emoção. Bach conseguiu unir técnica brilhante a uma rica expressividade, tocando as emoções dos ouvintes de maneiras profundas e duradouras. Contribuições para a música sacra. Bach desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da música sacra. Suas paixões, cantatas e oratórios são considerados ápices da música sacra ocidental, influenciando inúmeros compositores posteriores. Obra para teclado. Bach é uma figura central no repertório de teclado. Suas obras para cravo,
Como o cravo bem temperado e as variações Goldberg continuam a ser estudadas e interpretadas por músicos em todo o mundo. Inovação composicional. Sua habilidade em experimentar com formas musicais, harmonias e estruturas é notável. Bach foi inovador em introduzir novas ideias musicais, criando um caminho para o desenvolvimento subsequente da música clássica. Impacto nos compositores posteriores. O legado de Bach pode ser observado na influência que ele exerceu sobre compositores posteriores, como Mozart, Beethoven e Brahms. Muitos músicos consideram Bach uma fonte de inspiração inesgotável. Renascimento bachiano no século XIX. O ressurgimento do interesse por Bach no século XIX, liderado por músicos como Félix Mendelssohn, contribuiu para a consolidação de Bach como um dos maiores compositores da história. Educação musical. A abordagem pedagógica de Bach, exemplificada pelos inventários a duas vozes, influenciou gerações de músicos e continua a ser uma ferramenta valiosa no ensino da música. Diversidade de gêneros musicais. Bach compôs em uma ampla variedade de gêneros, desde peças para órgão até concertos, passando por música de câmara e cantatas. Sua versatilidade contribuiu para a riqueza do seu legado. O legado de Johann Sebastian Bach transcende sua própria época, influenciando profundamente a música clássica por séculos. Sua genialidade artística, combinação de técnica e emoção, e inovações composicionais garantem que seu nome permaneça entre os maiores da história da música. Em conclusão, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela atenção dedicada a este discurso. Suas presenças são testemunhas da importância deste momento, e aprecio profundamente o tempo que compartilhamos.